Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, estou aqui falando de uma manhã, 8h14 da manhã, da minha nova cidade, que acabei de chegar. Oi, pessoal, aqui é a Patrícia Silva, direto de uma tarde primaveril da cidade do Porto. Hoje a gente tem uma convidada do outro lado aí do globo, pertinho da Flávia, mais longe aqui de mim. E é isso, se preparem que é um episódio novo para vocês. Sim, quero fazer só uns adendos antes da gente começar. Estamos hoje numa situação um pouco fora do comum, pois não tenho mesa, então o meu aqui, tô toda organizada no jeito que vai ter ruído, porque se eu me mexer nessa cama, sabe aquela cama que a gente não gosta, que assim, moveu pro lado, ela tá fazendo um queque, é isso aí. Então, talvez tenha ruído aqui do meu lado, da parte também. Acho que a única que tá bem hoje aqui é a nossa convidada maravilhosa, então vamos agradecer porque a gente tá aqui empolgado para ouvir ela. E só mais um comentário, né? Não é à toa que se chama Mulheres Movimentam esse podcast, todo mundo se movimentando aí pelos lugares. Então a gente tem aí esses percalços no meio das gravações. E também queria avisar que no episódio passado vocês talvez tenham notado que a minha falta. Tive entrevista aqui da Ordem Pessoal e não pude participar, mas estou de volta e é isso. Estou aqui pronta para dar as boas-vindas para a nossa convidada que está direto dos Estados Unidos. E a Flávia pode falar um pouco mais sobre ela. Sim, nossa convidada de hoje chama Thaís Meide Oliveira. Ela é graduada em Engenharia Ambiental e é mentora de carreira para brasileiras e brasileiros nos Estados Unidos. Ela mora em Boston e desde 2015 ela é conhecida por sua capacidade de resolução de problemas e por ser especialista em RH norte-americano. A Thaís, ela é casada com Eliseu, ela é geminiana, achei esse detalhe aqui importante de ser colocado. Ela tem o bom humor como seu mantra. Ela tem um blog que se chama Boston Pra Você. Ela mesma escreveu e eu achei um trechinho bonito de trazer aqui. A Thaís diz que ela está rasgando listas e multiplicando vontades, largando as bordas do que conhece e indo ao encontro do que ainda não viu. Eu achei esse trechinho tão Mulheres Movimento que eu falei, eu vou ter que trazer na introdução. Então, eu queria te dar boas-vindas, Thaís, dizer que a gente está muito feliz de te receber aqui, mesmo assim, o episódio de hoje tendo essa peculiaridade um pouco mais acentuada. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu queria pedir para você se apresentar brevemente com as suas palavras mesmo, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até esse momento. Bom dia a todo mundo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Então, meu nome é Thaís, eu tô aqui em Boston, tô no mesmo fuso da Flávia, olha só, já temos convidadas no mesmo fuso agora, Flávia, pode ficar feliz. Ai, amei, não, e o detalhe é isso, né, porque agora o pessoal que a gente trazer dessa costa vai facilitar, e até eu e a Paty, a gente tá com menos horas de diferença, então foi muita glória.
Gente, é um pequeno grande detalhe quando se mora fora, de conseguir conciliar, né, os fusos com família, com amigos, com pessoas que a gente quer conversar. É bem desafiador. Eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Mas acaba sendo bem desafiador pra gente conciliar os fusos. Então, eu moro em Boston, eu tô aqui nos Estados Unidos faz 7 anos. Eu vim em 2015 com o au pair. E diferente de muita gente, assim, eu não tinha o sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Esse que eu acho que é o mais engraçado da minha história. Eu queria só vir estudar, eu queria ficar fluente no inglês. Meu sonho era esse, eu queria ser fluente em inglês. Então, eu vi o au pair como uma oportunidade de fazer intercâmbio, porque eu não tinha dinheiro para fazer aqueles intercâmbios de um mês que custa 20, 30 mil reais, sabe? Eu pesquisei muito com a minha mãe, se eu ia para Nova Zelândia, para Irlanda, Canadá, Estados Unidos, a gente viu todos os países possíveis e imagináveis, mas nada ficava menos que 20 mil reais. E eu não tinha condições para investir nisso no intercâmbio, né? Eu eu tinha um apartamento no Brasil com meu marido, né? Porque eles eram meu namorado, mas a gente já tinha um apartamento juntos quando eu decidi fazer o intercâmbio. Então, eu tinha responsabilidades financeiras que não me deixavam investir tudo isso no intercâmbio. Então, o au pair foi, na verdade, foi a única opção que eu conseguiria pagar, porque eram belos 4.500 reais na época. Eu ia receber, então eu ia ganhar dinheiro ainda um pouquinho, mesmo que fosse um pouquinho, o dólar me ajudava, né, a continuar pagando meu apartamento no Brasil e a ficar fluente. Então, meu plano era vir para os Estados Unidos, ficar um ano para ficar fluente, voltar para o Brasil e ser trainee. Eu queria muito ser trainee, porque eu achava incrível o programa, né, em si, em desenvolver pessoas, liderança, só que eu sempre era barrada por conta do inglês. Porque eu ia até assim, as últimas fases e ficava entre eu e mais uma outra pessoa, e a outra pessoa era escolhida porque ela tinha uma experiência internacional ou falava inglês melhor do que eu. E mesmo eu estudando inglês, eu não conseguia desenrolar no inglês no Brasil. E eu gosto muito de falar isso pro pessoal, porque hoje eu sou fluente, mas eu demorei, gente, uns belos 4 anos, eu acho, depois de estar morando aqui nos Estados Unidos para ficar fluente. Eu estudei inglês a minha vida inteira no CNA, que é uma escola super renomada. Eu fiz professora particular por um ano. Eu vim para cá e mesmo assim eu só fiquei fluente depois de 4 anos. Então, o primeiro ponto, assim, o pessoal acha que é uma, sei lá, que é uma mágica, né? Que um dia você vai acordar fluente, não é? Mesmo com esforço, mesmo com dedicação, é um processo. E aí aconteceu que os ventos me quiseram aqui. Eu falo que o meu marido veio me visitar depois que eu já estava aqui. Ele gostou muito, ele falou: tá, eu vou estudar também. Ele veio estudar depois de alguns meses, depois de 7 meses. Então, eu vim em janeiro de 2015, ele veio em agosto. E o plano era ainda ir embora, viu, gente? O plano era ele ficar um ano estudando. Eu ia estender meu programa de au pair por mais 6 meses e a gente ia embora juntos. Tanto que eu fiz enxoval, gente, eu fiz enxoval inteiro, e eu posso até contar essa história. Eu levei meu enxoval inteiro pro Brasil, e aí eu voltei com ele, porque a gente acabou voltando. Vou levar o enxoval para passear. O meu enxoval deu um rolê, coitado. E aí ele teve uma oportunidade de trabalho. Ele conseguiu uma oportunidade de trabalho que a gente não imaginava, porque a gente realmente não conhecia, não pesquisava, não era nosso grande sonho, né, morar aqui. E acabou que a gente conseguiu essa oportunidade, ficamos por aqui pelos Estados Unidos, e aí eu tive que me reinventar completamente, porque o plano inicial, que era meu, de vir para os Estados Unidos e perder inglês embora, acabou indo por água abaixo, porque ele acabou vindo, ele conseguiu a oportunidade, e aí eu dei o suporte, achei que ia ser bacana pra gente também, né? E tive que me reinventar, assim, no que eu ia fazer. Porque todos os meus planos tinham acabado ali, né? Meus planos eram embora. De repente eu tava aqui e não sabia mais nada do que ia ser assim o meu futuro. E assim estou aqui. Aí eu morei um ano em Nova York como au pair, depois eu vim para Boston, porque ele veio para Boston. E estou aqui, eu chamo carinhosamente, eu chamo Boston de Massachusetts, porque é muito frio, durante 7 meses no ano é frio, e eu não gosto do frio, então eu sei o que a cidade fez comigo, porque eu sou apaixonada pela cidade. Todo ano eu falo que eu vou embora por causa do frio, todo inverno eu falo, eu vou embora, a gente tem que mudar, e aí estou aqui agora hoje. É o primeiro dia que vai bater 25 graus da primavera, tô toda feliz, falando que é a melhor cidade do mundo, e assim vamos para mais uma primavera-verão. Não, eu acho ótimo que essa vida de morar fora, ela inclui se reinventar o tempo todo, né? A gente precisa
tempo inteiro ficar refazendo os planos, porque a vida vai acontecendo, né? Bom, e aí nesse sentido do que você já traz, eu queria te perguntar um passo anterior, assim, como é que era a sua vida no Brasil, de onde você é no Brasil, como foi esse processo acho que você traz um pouquinho, mas se você pudesse falar um pouco mais de como é que esse processo de decidir sair, de programação para poder sair, até de questões mais práticas, assim, questão financeira, com quem você veio, como é que foi a adaptação, tem sempre essa questão de temperatura, acho que isso é comum para mim também, e acho que para a Flávia muito provavelmente. Como é que foi esse processo para você? Muito legal você tocar nesse assunto, porque eu falo que o que eu fiz ninguém tem que fazer. Pegue o meu exemplo para fazer todo ao contrário, tá? Mas eu sou de São Paulo. E assim, eu tenho, né? Tive uma vida muito confortável no Brasil, classe média paulista, então não vim para os Estados Unidos assim buscando uma vida melhor, um sonho. Realmente eu queria fazer uma capacitação, que é o inglês, voltar e continuar meu trabalho. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, gente. Então, eu sempre gostei de ter as minhas coisas, eu sempre gostei de tomar a frente. E depois de um tempo eu aprendi que era porque o meu valor principal como ser humano, assim, é liberdade. Então, depois vem família, depois vem algumas outras coisas, mas o meu valor principal é liberdade. Então, acho que desde muito cedo eu estava nessa busca dessa liberdade, que a liberdade financeira me ajudava. Então, com 14 anos, eu fui aprendiz de Senai, da GM, de mecânica automobilística. E aí é bem interessante porque eu era bailarina, eu fui bailarina por anos, assim, eu fiz 15 anos de balé na minha vida. E quando chegou lá nos meus 13 anos, o meu pai, que então trabalhava na GM, eu fui aprendiz de Senai da GM, eu sou de uma família de engenheiros de automobilística. Então, minha família inteira trabalhava em automobilística, em empresas automobilísticas igual GM, Ford, Volks, da cidade onde eu sou, eram as grandes empresas, era onde você ia ter um futuro. Então, eu venho de uma família bem CLT, legal anotar isso, porque vocês vão ver como eu sou a pioneira na minha família, assim, ser empreendedora também, como isso para eles é um susto. Eles me apoiam, mas sempre com o pezinho super atrás do que essa louca tá fazendo, né? E aí, com 13 anos, meu pai falou: olha, tem um programa super bacana na GM que chama Aprendiz de Senai, mas é de mecânica. Esse ano só abriram vaga de mecânica. São 2 anos estudando mecânica, então você vai fazer assim: se você passar nessa prova, são apenas 10 vagas. Você tem salário, você tem a chance de crescer na fábrica aonde você quiser, você não vai precisar ser mecânica. E eu detestei a ideia. Eu falei, o quê? Eu sou bailarina. Gente, eu era bailarina. Eu fazia sapateado. Eu era aquela menininha que vivia no estúdio. Eu achava que eu ia fazer dança na Unicamp, sabe? Eu realmente achava que dança ia ser a minha vida. E aí eu fiquei bem chateada, assim, mas eu sempre fui muito dedicada aos estudos. Meus pais sempre fizeram eu me dedicar aos estudos. Eu sabia que o estudo era importante, sempre gostei muito de ler. E eu falei, então tá bom, eu vou fazer essa prova e vamos ver o que acontece. Depois eu resolvo, porque são 10 vagas também, né? Todo mundo eu não vou passar. E aí eu estudei uma hora por dia, meu pai fez eu estudar, me dedicaram, e eu sou competitiva, né? Então, ao mesmo tempo que eu não queria passar, eu falei, eu quero passar só para falar que eu consegui essas 10 vagas. Eu sou muito competitiva. E aí acabou que eu passei. Eu fiz a prova, eu fui super bem. E aí já começa a cena. Imaginem eu e meu pai. Eu tinha 13 anos, gente, corrigindo a prova. Imagina como a gente corrige a prova em casa, pega o gabarito e vai lá. Eram 60 questões. Eu acertei 54. E eu lembro que cada positivo, a hora que eu comecei a ver que eu tinha acertado muita coisa, eu já comecei a chorar, porque eu falei, eu vou passar. Eu falei, e agora? Nervosa. Eu falei, eu vou passar, meu Deus, o que eu fiz? E aí, na hora que eu vi 53, meu pai ficou super feliz, mas eu falei, bom, são só 10 vagas para umas 2.000 pessoas. Não vai dar. Teve gente que vai ter acertado 55, 56, então, né, as chances, tá tudo bem ainda. Eu fiquei meio assim, mas fiquei tudo bem. E aí, um belo dia, estou eu na escola, minha mãe ia me buscar. Na escola, ela sai do carro, toda feliz. Eu lembro assim, eu com a mochila nas costas atravessando a rua, ela toda feliz. Você passou! E deu um grito, gente. Você passou no Senai! Nisso eu paro no meio da rua e começo a chorar. Ah, eu não queria! E aí, as minhas amiguinhas sem entender nada, os pais
abraçando a minha mãe, tipo, uma celebração, e eu, tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Minha mãe fez uma pizzada na minha casa, foi todo mundo comer pizza, minha família inteira foi comemorar. Enquanto todo mundo comemorava, eu chorava mais do que tudo nessa vida. E eu sou muito chorona também. E aí os meus tios dando parabéns, todo mundo super orgulhoso. Meu Deus, vai ser assim tudo na sua vida. E aí ela foi, Thaís, fazer mecânica automobilística, gente. Então foi aí meu primeiro movimento assim na vida. Foi de bailarina a mecânica. Era uma turma de 35 alunos, tinham 7 meninas, e foi a turma que mais teve mulher nesse curso, nessa escola. Então, nós éramos conhecidas por ser a turma das 7 meninas. Foi, inclusive, uma época que passou aquela novela das 7 Mulheres, da Globo. Lembra? A Casa das Sete Mulheres. E a Casa das 7 Mulheres, então era praticamente isso. E aí, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil, porque era um mundo que eu não conhecia, era um mundo que eu não queria. Com 14 anos, eu tive que aprender o que era assédio. Eu tive que aprender a me defender de assédio, porque era um ambiente totalmente masculino, mesmo sendo da mesma idade, 15, 16 e 17, eu aprendi que o assédio começa muito cedo. Então foi muito difícil para mim, do mundo rosa para o mundo completamente azul, assim, né? Completamente masculino. Foi muito difícil. Eu chorava muito. Eu tinha visão, assim, do que, não, eu vou para a empresa, vai ser bom pela empresa, mas foi muito difícil para mim. Eu ia para a escola de manhã, então eu sempre estudei em escola particular, então que eu falo que fui privilegiada, assim, tive uma vida muito confortável e muito boa no Brasil, graças aos meus pais. Então, eu ia para a escola até meio-dia e meio, e eu entrava nesse curso técnico do Senai 1 hora da tarde. Minha mãe me buscava para eu ir de carro, para dar tempo de eu almoçar no carro. Então, ela me levava de carro para eu ter tempo de almoçar. Então, eu comia no carro durante 2 anos, comi marmita no carro, no trajeto, para conseguir chegar lá a tempo, porque era uma escola super conhecida por ser muito disciplinada, tipo, é bem séria, assim. Então, 1 hora eu tinha que estar lá, da 1 às 5 eu fazia técnico, à noite eu ainda fazia inglês, fazia minhas coisas. Foi bem puxado e durante as férias escolares eu ia para a fábrica. Então, esse programa onde você vai para a fábrica e aplica todo o seu conhecimento. Então, durante 2 anos, enquanto todos os adolescentes estavam sonhando em fazer formatura, um monte de coisa, viajando, eu estava na fábrica, aprendendo, trabalhando um monte de coisa. Hoje, eu agradeço por isso ter acontecido, porque fez eu crescer numa multinacional. Eu tive o privilégio de estar numa multinacional muito cedo, então eu amadureci com o que é trabalho em time, com o que é meta, objetivo, de um monte de coisa que eu não teria se eu não tivesse ido tão cedo assim para uma fábrica. Mas, ao mesmo tempo, foi meio cruel por toda essa parte do ambiente masculino, porque com 14, 15, 16 anos, eu estava num lugar onde eu era extremamente assediada, sabe? Então, assim, era bem triste por essa parte, e eu vejo que até mudou a minha personalidade. De ser assim, menininha, eu não era nada menininha, porque eu tinha que me defender, né? Então, demorou muitos anos, inclusive, para eu entender, e não faz assim tanto tempo que eu entendi que foi daí que eu peguei a versão, a babado, flores, tipo, minhas roupas eram sempre mais sérias, e como acho que foi inconscientemente uma defesa, né? E aí aconteceu que o programa era garantido, que você ficava esses 2 anos do programa e você era efetivada na fábrica. Aconteceu que eu fui a primeira turma a ser mandada embora. Vocês acreditam? Meu Deus, depois de tudo isso. Uhum. Eu fui a primeira turma a ser mandada Nossa. embora. E aí, gente, meu pai ficou arrasado, mas assim, arrasado, porque ele me prometeu uma carreira, né? Ele me prometeu que isso tudo ia valer a pena para eu ficar na empresa, crescer do jeito que eu quisesse. E aí era a crise, acho que de 2008, se eu não me engano. Ele foi a primeira turma que mandaram todo mundo embora. E eu sou Thaís, né? Então era por ordem alfabética. Foi todo mundo, eram 10 pessoas, todo mundo antes de mim sendo demitido. Eu falei, vou ser demitida também, né? Eu não vou ser o Alecrim Dourado, que vou ser a última promovida. Eu falei, ixi, vou rodar também. E aí eu já fiquei preocupada, liguei pro meu pai, como eu era menor de idade ainda, o pai tinha que estar na reunião junto, ou para assinar o contrato, né? Ou nesse caso, para ser demitido. E aí, gente, vocês imaginam, eu já fui demitida com meu pai do lado. Não, e tão nova também, né? Eu tinha 17 anos e fui demitida com meu pai do lado. Exatamente, por humilhação, assim, né? Orgulho zero. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou ser demitida.
É a primeira turma, tá acontecendo isso, isso, aquilo. E meu pai trabalhava lá na fábrica. Então eu já fui preparando ele porque eu sabia que ele ia ficar bem chateado e que, enfim, várias coisas iam acontecer. O meu pai chegou bravo, mas bravo, e fomos lá, eu e ele sermos demitidos juntos do que o RH. Aí o RH começou a falar, sabe aquele que. O RH, que você é maravilhosa, né? Você foi incrível, mas. Meu pai, mais o quê? Vocês não vão contratar ela. E eu, ai, tá tudo bem. Não, porque vocês investem 2 anos na pessoa, na capacitação e fazem isso. E eu, ai, tá tudo bem. Então, gente, eu fui demitida com meu pai tentando não me demitir, com meu pai tentando lutar pela minha promoção. Tentando Olha, consolar o pai, sendo gente. demitido e consolando o pai. foi assim, o caos. E aí, meu pai falou: olha, para de rasgar o elogio. Então, já que vai demitir, onde que a gente assina? A gente assinou tudo. E ele com o olhinho cheio de lágrimas, ele ficou mais chateado do que eu, né? Porque pela promessa, por tudo. E aí, tanto que meu pai teve que tirar férias, gente. Ele ficou tão revoltado com a empresa que no trabalho dele o pessoal falava: ai, Carlos, você tem que fazer isso. Eu não vou fazer nada. Ninguém fez nada pela minha filha. Aí, beleza, ele foi tirar férias e eu saí da GM, então foi pela primeira vez um plano futuro tinha dado errado. E aí foi o primeiro de muitos, né? Porque quantas vezes na vida a gente faz planos e sai totalmente ao contrário do que a gente pensou. Então a minha vida, mas mesmo sendo muito confortável, privilegiada, etc., sempre foi assim. De eu fazer planos e acabar sempre saindo totalmente do avesso, mas para melhor. Então, às vezes eu acho que a gente tem que confiar também no universo, no destino, de pensar que a gente também sonha limitado, né? Tem coisas melhores esperando por nós. E aí, depois que eu acabei a GM, né, o Senai, essa parte da minha vida, eu tinha 17 anos, era hora do vestibular. Fui fazer cursinho e decidi fazer engenharia ambiental. Nada a ver, né, com a bailarina, com a engenharia mecânica, geminiana, gente. Lembra que a Flávia tocou nesse ponto? Geminiana é assim. Aí eu fui fazer engenharia ambiental, porque eu queria fazer engenharia, eu era técnica, minha família, né, engenheira, fui influenciada. Gostava, sempre gostei muito de natureza, meio ambiente, falavam que era a profissão do futuro, achei incrível eu ser a pioneira nisso, né? Então eu sempre quis esse ar da liberdade, hein? Lembra disso? Eu sempre quis esse negócio de ser pioneira. Fui fazer engenharia ambiental, e aí eu fui ser vendedora de bijuterias de um shopping em São Paulo. Porque eu trabalhava perto desse shopping, continuava pela vontade, eu sempre tive vontade de ter o meu dinheiro, mesmo não precisando. Meu pai nunca fez eu pagar conta de casa, conta da faculdade, sabe? Mas eu queria ter as minhas coisas. Mas eu não tinha mesada, nunca fui aquela pessoa aquela burguesinha que tinha mesada, não. Isso aí eu não tinha. E aí eu queria, né, ter as minhas coisas, fui ser vendedora desse shopping. Foi aí que eu aprendi a vender, porque eu tinha que bater meta, coisa mensal, e eu aprendi a vender bijuteria e acessórios, foi incrível, e eu acho que, e assim, tudo isso, gente, ai, Thaís, então você foi para aprender a vender? Não, eu fui aprender a ganhar dinheiro, eu fui ganhar dinheiro. Hoje, depois dos meus 30 anos, eu vejo que foi nessa experiência que eu aprendi a vender, e isso ajudou também no que eu tô hoje, que é se vender, né, vender a carreira dos outros. E foi uma experiência muito bacana, foi incrível, eu fiquei lá quase 10 meses, saí porque não foi para mim essa coisa, era longe e era sábado, domingo e feriado, né? Eu falei, não, eu não tô preparada para isso ainda. E assim que eu saí, eu falei, bom, vou começar a procurar alguma outra coisa. A GM me ligou de volta. Lembra que eu fui a primeira turma a ser mandada embora? O sindicato, na época, entrou com processo. E eu nem sabia disso, a gente não sabia. E aí ganharam o processo e a GM foi obrigada a integrar a gente de volta. Então eles ligaram pro meu desespero, né, gente? Porque já que essa fase tinha passado, eu falei, pronto, o universo não quis. Vou fazer o quê? Eu vou ser engenheira. Tava assim, lá vai, meus planos feitos todos de novo, de repente escorreu tudo pela minha mão, mais uma vez. E aí eu tava desempregada, me ofereceram um emprego na linha de produção. Gente, não tinha nada a ver, era para montar carro, porque eu era mecânica, mas o salário era muito bom. Eu tinha 18, 19 anos ali na época. Era um salário, assim, excelente. Coisa de 4 mil reais por mês, que na minha idade, há muitos anos atrás, era muito dinheiro. Tinha participação de lucro de 10 mil por ano. Eu falei, vou até eu conseguir alguma coisa na minha área, né? E eu acho que aí o primeiro ponto, como a gente vai falar um pouquinho de carreira também, é sobre a gente não se engana. Essa coisa de vou trabalhar aqui até achar uma coisa na minha área, é você mentindo para você mesmo. É a sua insegurança falando, pega qualquer coisa e aí você vai continuar procurando, mas na maioria das vezes, 90% das pessoas não procuram. E esse foi meu caso. Eu fiquei 7 anos na GM.
no total, na linha de produção, fazendo uma coisa que eu não gostava pelo dinheiro. Porque eu ganhava muito bem e achava que lá ia ter chance de ser engenheira e que ia me ajudar em alguma coisa. E aí, eis que a Thaís volta para a GM. E aí, eu falei com os meus pais, e aí, dessa vez, meus pais falaram: não, se você não quiser, não tem problema. Porque daquela vez a gente entende que a gente tirou você completamente, assim, da rota que a gente queria, a gente achou que era o melhor para você. E aí eu falei, bom, como que eu aqui desempregada, tô fazendo faculdade, tem um custo, vou falar não pro emprego? Tipo, eu senti vergonha de falar não, sabe? Por mais que fosse alguma coisa que eu não quisesse. E aí lá foi Thaís pra GM de novo. E aí se passaram anos, eu sei montar um carro, gente. Eu já montei um carro inteirinho, assim. Eu trabalhava na parte, todas as partes. Eu trabalhei na parte de mecânica, de montar cockpit, que é a parte da frente do carro, assim, porta-luvas, tudo, montei porta. Enfim, Thaís montou um carro. Bem legal. Lá, pelo menos, eu conheci meu marido. Eu falo que eu tinha que voltar pra GM para conhecer o Eliseu. Aconteceu de tudo dessa GM. Eu fui trabalhar no terceiro turno, quando eles abriram o terceiro turno. E foi uma época muito difícil, gente. Eu estudava à noite, eu transferi minha faculdade. Quando eu voltei para a GM, eu transferi minha faculdade de manhã para noite. E aí, depois me passaram para o terceiro turno, e aí eu estudava, ia direto para a fábrica trabalhar, voltava, dormia de dia, foi muito difícil. Eu bati meu carro umas 2, 3 vezes de sono, de cansaço, assim, de sol bater na minha cara, o olhinho fechar um pouco, bum, bati o carro. E aí eu pedi para me transferirem do dia de novo. Eu falei, olha, não tem como eu ficar à noite, eu vou morrer. Então, eu não tô aguentando, sabe? Eu faço faculdade. E aí eles me transferiram pro dia e foi onde eu caí no time do meu marido. E aí, em 2014, tudo lindo, maravilhoso, Thaís namorando, achando que ia ser engenheira. Fui engenheira ambiental da GM como estágio por algum tempo. Eu tava lá com o meu plano de trainee, bum, fui mandada embora. Em 2014, em outubro de 2014. E aí eu falei, bom, e agora, Juvenal? Eu falei, não acredito, toda vez que parece, sabe, que tem um plano, e agora? E aí eu falei, quer saber, agora é a hora de tirar os meus sonhos de falar inglês do papel. Se eu não for agora, porque eu não tinha coragem de deixar um emprego que ganhava muito bem, por mais que eu não gostasse, mas foi um emprego que me possibilitou comprar um carro zero, eu comprei um apartamento, eu viajei, então me dava regalias que qualquer outro emprego não me daria. Falei, vou fazer inglês. E aí que eu falo da parte de, não faço o que eu faço. Gente, eu não pesquisei nada. Eu pesquisei por preço. Então, fui ver programas de intercâmbio, era tudo muito caro, não conseguiria fazer, encontrei o au pair. Em novembro de 2014, que eu fui mandada em outubro, em 2 meses eu tinha já planejado assim, né? Feita a pesquisa, decidi que era o au pair. Fiquei online, em 1 mês eu tive match com uma família para Nova York. Só que, gente, eu não vi nada, eu não sabia nem que era inverno. Eu era tão, assim, juvenil, eu era tão na minha bolha do mundo. Eu tinha 24 aninhos que eu não pesquisei se era frio, o que era o inverno de Nova York, o que eu ia passar. Eu não pesquisei nada. E como eu ia ganhar $195 por semana, eu achei que isso era muito dinheiro. Eu peguei toda a minha rescisão da GM, eu dei no meu apartamento, que a gente precisava pagar uma parcela alta, então, para garantir que meu namorado, né, que era meu marido, não ia ficar na mão, eu falei, bom, vou pagar todas as minhas partes antecipadas, com esse dinheiro eu pago só a nossa parcela mensal, e eu vim para os Estados Unidos com $400, que a minha avó me deu. Então, assim, meus pais, eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu queria fazer, sempre me deram ferramentas pelo estudo, mas eles nunca foram aquelas pessoas de me dar o dinheiro. Então, assim, queremos que você seja bem-sucedida? Vou pagar a sua escola, pagar a minha faculdade. Você quer fazer esse intercâmbio? É uma escolha sua, você já trabalha, a gente vai te apoiar, mas os custos são todos seus. Então, assim, eu não ganhei $1 dos meus pais, nada de nada. Eu assumo sua parcela. Não. É bem assim, a gente vai te ajudar aqui como puder. Então, a minha avó foi a única que quis me dar um dinheirinho para eu viajar, graças a Deus. E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos para comprar roupa de inverno. Então, para vocês terem noção de como eu não tinha noção do que era roupa de inverno, de quanto custava, nem nada, marcas, nada. Cheguei aqui em 25 de janeiro de 2015, foi o pior inverno de muito tempo. Eu cheguei aqui numa nevasca, fiquei presa no aeroporto e tudo mais, num frio de quase -30. Então, hoje em dia, eu falo, gente, pesquisa, não faz o que eu fiz, porque foi muito sofrido, assim, chegar sem preparo, você ter pesquisado,
e eu não precisava, sabe? Assim, eu tava fugindo de alguma coisa muito ruim, de uma situação do Brasil, uma vida difícil, ou eu não tive tempo suficiente de me planejar, ou eu tava quase fazendo 26 anos. Não, foi totalmente falta de noção, que eu não recomendo para ninguém, porque foi muito difícil meus primeiros meses aqui, muito difícil, por não ter dinheiro, por não saber falar a língua, pelo frio, assim, por tudo. Foi isso, mas sobrevivi, tô aqui. Thaís, a gente estava aqui até falando em off que como é incrível, né? Esse sentido que a gente acha que tem controle sobre as coisas e aí vem a vida e joga na nossa cara, assim, não, você tá achando que tem tudo planejado, nananina, não. E acho que tá aberto e dizer sim, né, para as oportunidades é um jeito, é o melhor jeito de levar esses percalços que a gente vai passando. Eu até me identifiquei aí, porque eu também, quando cheguei aqui, eu vim para ficar pouco tempo. Falei, vou ficar pouco tempo, vou voltar para o Brasil. Tô quase completando 3 anos aqui. Ai, ai, mas é isso, né? A vida vai mudando, a vida vai te apresentando coisas novas e eu acho que o melhor é tentar aproveitar e tirar o melhor. Nesse sentido, você comentou já de algumas aí das suas diferentes funções e profissões, né, atividades que você já fez. E também a gente, né, pesquisando sobre você, sabe que você trabalhou em algumas multinacionais também. Eu queria que você contasse esse processo, assim, na verdade, a continuidade da sua história, né? Você estava contando suas experiências anteriores, como que isso te leva para o momento atual? Para o seu negócio, se você quiser apresentar também para os nossos ouvintes, contar como que você chegou nele, de onde que veio a ideia, como que essas outras funções também te ajudaram a entrar no mundo aí do RH norte-americano. Com certeza. Eu tenho para mim que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim, a gente não percebe quando a gente está passando essas situações, mas o universo não dá pra gente o desafio sem dar a ferramenta. A gente não encontra a ferramenta de vez em quando de como que a gente vai resolver esse problema ou de como vai casar com a nossa história passada ou futura. Mas quando a gente para ver a nossa história, eu acho que todo desafio, né? A gente teve o desafio, mas o universo deu a ferramenta de algum jeito. Então, eu acho que a minha empresa hoje em dia, então, sim, gente, eu tenho uma empresa, eu sou empreendedora, faz um ano que eu vivo da minha empresa, que é a Carreira EUA, onde eu dou mentoria para brasileiros sobre carreira aqui nos Estados Unidos. Então, eu ajudo brasileiros a entrar no mercado de trabalho para seguir o passo a passo que eu segui. E eu só consigo fazer isso hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho experiência em empresa, então começou do Brasil, como eu falei para vocês, eu fui criada dentro de uma multinacional, eu fui treinada por eles para trabalhar dentro da empresa, depois acabei voltando, então eu tenho uma visão de empresa muito privilegiada, assim, passei muitos anos muito nova, e aí quando eu vim aqui para Boston, quando eu decidi ficar, então, né, não foi bem assim, foi bem frustrante. Mais uma vez, a vida mostrou que eu não tinha controle das coisas. Por quê? Porque a minha permissão de trabalho demorou 2 anos para chegar. Então, meu marido tinha, e aí eu era a mulher que casou, né, para conseguir. Assim, o pessoal que a imigração vê. Então, foi muito difícil, porque demorou 2 anos. Eu não podia ser engenheira, eu não sabia o que fazer para ser engenheira. E aí, eu fui fazer o trabalho informal. Então, eu fui garçonete primeiro. Porque eu não queria perder o inglês, gente. Eu já tava fluente. Então eu falei, poxa, eu já tô aqui. Eu já tava fluente, não, mas era avançado, pelo menos. Eu acho que fluente ainda não. Mas eu não queria perder meu inglês. Eu lembro que meu inglês, pra mim, era meu ponto principal aqui nesse país. Eu falei, o que que eu vou fazer pra não perder o inglês? Aí eu falei, vou ser garçonete. E aí eu consegui emprego num pub irlandês. Aqui em Boston foi o trabalho mais divertido que eu já tive na minha vida, gente. Mais divertido. Eu ganhava muito dinheiro, me divertia. Bebi até aquela assim, foi o único ponto, né? Era um drink gratuito na entrada e na saída. Ai, Gente, ai, difícil. difícil, hashtag fases, né? Porque. E, gente, era assim, vocês acham que o meu inglês era avançado? Só que eu vou te contar os primeiros dias no pub. Foi uma coisa de. Eu ia pedir a ordem do cliente, eu não conhecia, eu não tinha vocabulário de bebida, eu tinha vocabulário de uma conversinha aqui e ali. O cliente me falava o que ele queria, eu ia pro bartender falando: olha, eu entendi isso, vamos ver o que pode ser. Rezando para ele conseguir me ajudar. Às vezes ele entendia, às vezes não. Aí eu tinha que voltar na mesa e falar: ai, desculpa, eu esqueci, ou você pode me mostrar aqui qual que era mesmo? Até, né, dar tudo certo, mas nessa aí, eu fui garçonete, depois eu fui babá de cachorro.
que foi incrível também. Foi o meu trabalho que eu mais tive amor na vida, gente. Um labrador maravilhoso, ganhava US$ 800 por semana. Foi tipo um achado, assim, um emprego de um socialite aqui de Boston. Fui babá de criança. Eu nunca fiz limpeza, nunca trabalhei na faxina, igual muita gente trabalha, né? Porque eu queria falar inglês. Lembro que isso pra mim não era o dinheiro, era o inglês. Eu precisava falar, e eu sabia que na faxina eu não ia falar com ninguém, então nunca nem procurei. E aí foi bem difícil, assim, esses 2 anos, porque não era o que eu queria. Por mais que eu me divertisse aqui e ali, era falar, é passageiro. Só que passou 1 ano, passou 2. E aí começou a bater a frustração de eu sou formada, eu tenho inglês fluente, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nem queria morar aqui. Então, tipo, o que que eu tô fazendo num lugar que é frio? E toda a vida aqui é muito difícil quando a gente começa, né, gente? Então, quando a gente veio pra ficar mesmo, que falou, caraca, vamos ter que ficar, aí caímos no tipo, aluguel, que é caro, comprar o primeiro carro de cair nos pedaços, 90 e pouco, sabe, para pagar à vista, é andar muito a pé, é fazer compras no frio, gente, no inverno, com neve no joelho, com uma mala de rodinha, porque a gente ainda não tinha carro. Tipo, ninguém sabe dos perrengues que a gente já passou, é ter dinheiro contado para fazer compra durante 2 anos resolver a nossa vida, porque a gente tinha que pagar nosso processo, pagar advogado, enfim, toda, né, para a documentação dar certo. Então, foi bem difícil, tanto que um dos perrengues foi que, começar já aqui contando da história boa, que eu gosto de falar das partes ruins, porque a galera me vê hoje e fala, meu, Thaís, eu tenho uma vida muito confortável, mas a gente demorou para chegar aqui, sabe? Eu acho que faz 2 anos que a gente realmente tem uma vida que a gente olha aonde queríamos chegar, então demorou 5 anos para a gente conseguir chegar nessa vida. Foi uma vez a gente foi viajar, a gente esqueceu que ia até a limpeza da rua e nosso carro ficava na rua, a gente não tinha garagem. E aí levaram nosso carro. Então a gente voltou de viagem, o carro tinha sido levado pela cidade. A gente não tinha dinheiro para tirar o carro. Porque era tudo tão contado que era US$ 200 pra gente tirar nosso carro, só que eu precisava tirar o carro porque eu era babá. Meu trabalho de babá era levar as crianças pra cima e pra baixo. Eu tive que ligar para um amigo, tipo, um domingo, 11 horas da noite, pedindo US$ 200 emprestado porque tinham levado meu carro. Aí ele, graças a Deus, me mandou. Eu tirei meu carro e trabalhei aquela semana para pagar meu amigo, sabe? Então era essa a vida, assim. Quando eu falo que o dinheiro era contado mesmo. E aí chegou a minha permissão de trabalho, que é o que muita gente passa, né? E aí eu achei, porque assim, até então eu jogava toda a culpa no documento. Ah, eu não tenho permissão de trabalho. Minha vida era isso porque eu não tinha permissão de trabalho. Aí a permissão de trabalho chegou e eu vi que não era, a culpa não era só da permissão de trabalho, que não ia chegar a permissão de trabalho na minha mão, ia abrir, ia, sei lá, tudo ia mudar. Tinha agora a parte do tá, eu tenho permissão de trabalho, eu faço o que com isso? Então ainda continuei sendo babá, mesmo tendo permissão de trabalho, porque eu morria de medo de conseguir alguma coisa, ninguém falava como é que era. E aí eu fiquei desempregada. E aí a vida de novo, eu com uma família maravilhosa que eu amava, eles eram holandeses. Foram embora para a Holanda, fiquei desempregada. E aí meu marido falou: chega, você tá com permissão de trabalho na gaveta faz 6 meses, você é engenheira, você tá frustrada, você não gosta do que você faz, quando é que você vai tentar entrar no mercado aqui? E eu falei, bom, vamos lá, como que a gente vai fazer? Ele falou, ó, eu aguento, até aí a gente já tinha uma reservinha assim de emergência, eu aguento trabalhar por 3 meses sem você trabalhar. Tipo, eu dou conta de tudo por 3 meses, sem a gente sair, sem comer fora, sem nada, mas a gente dá conta por 3 meses. Vamos tentar. E foi aí que começou a minha busca de entrar no mercado americano. Então, eu comecei a falar com todas as famílias americanas que eu trabalhava, como é que fazia, o que eles faziam, o que eu podia fazer. Eu fui fazer workshop em igreja, em biblioteca, na cidade. Eu achei vários workshops de carreira, de um monte de coisa. E descobri agências de recrutamento, né? Então eu fiquei melhor amiga de todos os recrutadores de Boston que vocês podem imaginar. E quando eu falo amiga, gente, porque ainda era presencial, né? Antes da pandemia, eu pegava meu currículo, imprimia vários currículos, eu ia lá e ficava lá o dia inteiro. Eu tomava almoçava com eles, tomava café da tarde. O que eu posso mudar aqui? Tipo, a chata do rolê. Porque eu queria aprender, né? E eles foram muito gentis, assim, comigo. Até que eu consegui entrar no Boston Children's Hospital, que é o melhor hospital infantil do mundo. Então eu já entrei num lugar super renomado e eu tinha muito orgulho assim de poder falar que eu trabalhava num lugar que todo mundo conhecia o nome. Era o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar em empresa grande aqui também. E assim, Thaís, como você conseguiu? Pedindo ajuda. Eu fiquei esses 2, 3 meses pedindo ajuda, sabe? Pedindo só de quem chegou lá. Eu não conversava com os brasileiros que nunca trabalhavam numa empresa ou quem não sabia. Eu fui perguntar para pessoas que estavam em empresas. Como eu não conhecia brasileiro, teve que ser os americanos. E aí eles me falaram dessa profissão de ser secretária executiva. E o dia que eles me falaram, eu achei horrível. Eu falei, eu sou engenheira.
vocês estão né, me falando para ser secretária, achei o cúmulo, achei o ó. Cheguei em casa e falei pro meu marido, falei, olha, eles falaram pra ser secretária executiva. Ele falou, Thaís, pesquisa, eles gostam de você, você tá pedindo ajuda. E aí eu fui ver que ser secretária executiva era muito legal e que era totalmente diferente de ser uma secretária comum, sabe? Nada contra, mas aquela coisa de que no Brasil, gente, a gente é muito engessado e a gente é muito preconceituoso também com profissões, né? E aqui nos Estados Unidos não é assim, a galera se forma, mas às vezes continua em trabalhos totalmente diferentes, em áreas totalmente diferentes, porque o que importa é você ser feliz profissionalmente, você tá usando as habilidades, está sendo bom para a empresa e ganhando dinheiro. E aí eu falei, tá bom, vou procurar, eu acho que eu me encaixo nisso de ser secretária executiva, que é cuidar do executivo, mais alguns projetos de time. E aí eu consegui esse emprego logo no lugar renomado para ser secretária executiva de uma vice-presidente. Então, aí eu aprendi a me vender, porque aí eu vendi a minha experiência como engenheira, como meu trabalho de escritório, processo, enfim, consegui. E aí foi onde eu vi que dava para ter uma vida diferente, sabe? E dava para fazer alguma coisa que eu realmente gostasse, ir atrás do que eu realmente queria e ajudar pessoas também aí. Eu sempre ajudei os meus amigos, meu marido também foi meu primeiro cliente. Mas até então eu nem pensava, gente, em trabalhar com RH e ter a empresa que eu tenho agora. Eu queria ainda ser engenheira, porque eu tinha o quê? O orgulho, né? Porque eu queria pegar meu diploma, eu tinha medo, assim, de que se eu não fosse engenheira, todos aqueles anos de estudo não ia ter valido de nada. Hoje eu entendo que você não é seu diploma, que aqui nos Estados Unidos é completamente diferente, né? No Brasil também deveria ser, mas aqui nos Estados Unidos é mais. E aí fui secretária executiva do Boston Children's Hospital por um ano. Depois de um ano, uma recrutadora da Veolia, que é uma empresa ambiental, me ligou. Falou, meu, você é engenheira ambiental, né? Eu lembro aqueles amigos? Eles lembraram de mim, gente. Você tem noção de como eu grudei nessas pessoas. A gente lembra de você, tá uma vaga aqui com a coisa ambiental para ser secretária executiva e eu achei um ótimo plano. Eu falei, nossa, vou trabalhar como secretária executiva, mas numa empresa ambiental e de lá eu me encontro lá. Eu vou ser engenheira, né? Com certeza absoluta. E aí vem a vida e me dá aquela outra chacoalhão, falando, querida, não. Fiquei lá por um ano e meio e, gente, eu amei ser secretária executiva. Amei, mas eu amei num nível que eu falei, eu não quero mais ser engenheira, porque eu ganhava mais do que um engenheiro, eu tinha muito mais visão, era muito mais dinâmico, assim, tinha muito mais a ver com a minha personalidade, muito mais do que eu gostava. E eu falei, combinado, vou ser secretária executiva o resto da vida, vou crescer nessa profissão, vai ser incrível. E aí, então, foram as minhas experiências em multinacionais aqui nos Estados Unidos. Foi muito bom entrar para o mercado americano, aprender tudo que eu aprendi e mergulhar, assim, no que eles são, no como que eles fazem, né? E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu estava numa inquietação. Vocês já leram a biografia da Michelle Obama? Vocês já leram o livro dela? Não, eu não li. Eu salvei para ler, comecei a ouvir o podcast dela, mas não li ainda. Pessoas que estão escutando, leiam. É muito bom porque dá uma inquietação, assim, dela sempre fala que ela queria fazer alguma coisa para o mundo. E aí eu li esse, antes da pandemia, foi em fevereiro, assim, tava para estourar a pandemia. Li essa biografia e fiquei chocada que eu não fazia nada pelo mundo. Eu falei, meu Deus, eu sou uma fraude, sabe? Eu trabalho para mim, tudo para mim, não faço nada pelo mundo. Eu fiquei me sentindo super mal. E foi onde nasceu a ideia do Boston para você, do meu blog, né, que tem em Boston, que, gente, está super abandonado, vou voltar com ele, porque a empresa acabou tomando conta de tudo, mas ele é meu projeto, minha paixão, assim. Eu gosto muito da cidade e uma coisa que eu e o meu marido, a gente sempre combinou de fazer é todo final de semana conhecer um lugar novo. Não importa se é um parque gratuito, se é um restaurante, não importa. A gente tem que ir para um lugar novo todo final de semana, porque como é só eu e ele aqui, a gente não tem família, a gente demorou para criar uma rede de amigos legais, era o jeito da gente não ficar entediado e amar a vida, né? E aí eu conhecia muito da cidade. E eu percebi que não existia um blog, alguma coisa em português. E eu falei, meu Deus, aqui o estado é a segunda maior população brasileira fora do Brasil, então a maior comunidade, né, brasileira fora do Brasil aqui em Massachusetts, depois é a Flórida, e não tem um blog sobre Boston em português. Aquele negócio de ser pioneira, né, que eu gosto, falei, eu vou fazer. E assim nasceu o Boston para você, que ia ser o meu projeto, assim, de vida. Achei que ele ia ser meu projeto de vida. E era engraçado porque toda vez que eu postava sobre Boston, sobre querendo falar da cidade, restaurante, alguém me perguntava sobre o meu trabalho. Como é que você conseguiu esse trabalho? Mostra o prédio, mostra a cadeira, mostra a mesa, sabe? Curiosidade, assim, boba.
E eu ficava brava, eu falei, gente, eu não quero falar de trabalho, eu quero falar da cidade, né? Pergunta é outra coisa. E aí, depois de uns 2 meses, forçando o Boston para você, que também era bacana, mas eu percebi que tinha um outro nicho que não era explorado e que eu ia conseguir ajudar muito mais as pessoas do que um blog de Boston em português, que era sobre carreira nos Estados Unidos. Eu percebi que não tinha ninguém que falasse em português, o que ensinasse a entrar no mercado americano em português também, que tudo que eu passei lá em 2015, 2016, eu não precisaria passar se tivesse alguma brasileira ensinando, alguém um curso, alguma coisa. E aí foi onde nasceu a carreira EUA. Foi onde nasceu essa vontade de não deixar ninguém passar pelo que eu passei, sabe? De insegurança, de demorar 2, 3 meses, de fazer tudo errado no começo, de tomar muito não na cara. E aí eu achei que ia ser um projeto pequeno. E aí foi onde eu me enganei muito, porque eu falei, eu vou começar essa empresa aqui paralelo com o meu trabalho na Veolia, CLT, e a gente vai crescendo aos poucos. E, gente, foi assim, pé na porta, porque eu acertei um nicho onde tem muita demanda, onde os brasileiros precisam de ajuda, e depois de acho que 6 ou 7 meses apenas de empresa aberta, eu larguei a Veolia. Então, uma vida de novo, outro chacoalhão. Foi meu último chacoalhão. Agora faz um ano que a vida não me chacoalha, gente. Então, quem sabe Vai tá pensar se fácil, é bom ou ruim, a gente nunca sabe. não é? E aí eu acabei largando a Veolia. Em abril do ano passado, de 2021, eu saí do CLT para viver só da minha empresa. E aí você imagina a minha família, que é toda CLT. Todo mundo, assim, tem aquela família que era nascer e morrer na mesma empresa. Imagina a Thaís falando que eu já sou a revolucionária, né? Eu já sou a que fui para outro país, fiz umas coisas nada a ver, já ficam assustados. E aí, de repente, eu tava largando um emprego super estável para investir em alguma coisa que eu não tinha noção se ia dar certo. Eu tinha muito instinto que ia dar certo, de que precisava, porque eu cresci muito grande, eu tive muitos clientes, eu consegui uma taxa de recolocação muito alta logo no começo. Eu tinha um feeling que eu falei, não, vai dar certo. E deu, estamos aqui desde hoje. É muito. Eu amo assim o que eu faço, porque eu passei pelos dois lados. Eu fui a pessoa que não tinha confiança, eu fui a do emprego formal, eu fui a que fui contratada. E na Veolia, eu fui secretária executiva primeiro do vice-presidente de engenharia técnica, porque eu ainda queria ser engenheira. Mas depois, o universo. Ah, foi um chacoalhão que eu tive lá dentro também, ó. Me deu o RH. Eu fui secretária do vice-presidente de RH e foi onde eu aprendi RH na prática. Então, por quase 2 anos, eu trabalhei no RH americano, aprendi tudo e eu me apaixonei pelo RH. Assim, cuspi pra cima e caiu na testa grandão, porque quando comecei, eu falei, ai, RH, eu sou engenheira, não vai ter nada a ver. E aí depois acabei me apaixonando, foi onde eu aprendi tudo que eu pude, né, usar de ferramenta hoje para a empresa. A gente, em 1 ano e meio, quase 2 anos de empresa, assim, super júnior, mas a gente já atendeu mais de 500 brasileiros. E não só brasileiros. Meu foco é o público brasileiro, né? O meu público-alvo é o brasileiro, mas eu já atendi muito hispano, então já atendi argentino, chileno, gente da Guatemala, muito americanos também. Eu acho isso incrível de como eu posso ajudar eles mesmo a entrarem no mercado que é deles. Eu acho isso bem bacana. E o nosso lema aqui é talento não tem fronteira. É de você conseguir usar toda a tua experiência que você tem do Brasil, todo o seu estudo, tudo que você tem em mãos, da melhor maneira para o mercado americano, sem precisar ficar estudando e pagando caro, sem precisar começar uma carreira do zero se você não quiser. É realmente com o que você tem em mãos. E o que eu tenho mais orgulho, assim, é de que eu não recoloco as pessoas em qualquer emprego. Então, não, eu não vou te fazer alguma coisa para você entrar numa lojinha para ser atendente, um telemarketing fuleira. A gente sempre tenta te recolocar assim, na melhor posição possível e vem dado certo. Eu sou de palmas aqui. Nossa, Thaís, que delícia te ouvir, assim, e acho que essa sua fala, ela já até contempla, assim, outras perguntas que a gente tinha para te fazer, e aí aqui a gente caminha, vai indo para o final, e a gente vai para a nossa pergunta aqui, a pergunta de milhões, que é o que te movimenta, quais são suas forças propulsoras. Sinto muito feliz e realizada, porque meu trabalho tem um propósito acima de tudo, sabe? Não é só ganhar dinheiro, é o propósito também, mas, gente, é muito perrengue. Assim, empreender é muito difícil, porque eu tenho essa veia empreendedora que depois foi ver esse negócio de liberdade, de ser pioneira, é uma coisa forte, né, do empreendedorismo, mas vem sendo muito desafiador, porque eu saí da minha zona de conforto completamente.
eu ser estrategista, é eu ser responsável por tudo, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é péssimo, porque você não tem nem quem culpar, você não tem o suporte de vez em quando, montar time, gerir pessoas, conseguir relacionar sua vida profissional com a vida pessoal, com tudo, sabe? Tanto que durante esses quase 2 anos, a minha família, os meus amigos, meu próprio marido ficaram em segundo plano e eles foram incríveis em me apoiar, no sentido que a gente sabe que isso é passageiro e que você precisa se dedicar agora para dar certo. Mas o empreendedorismo também não é nada fácil, sabe? Quem romantiza assim, o empreendedorismo, tipo, ela escolheu. E como eu tive muito dos dois lados, porque eu acho engraçado que tem muita gente que é só empreendedor ou só CLT, né? Como eu tive nos dois lados e agora mais recente, o empreendedorismo é o mais recente, eu vejo como é uma jornada solitária, no sentido de que você não tem apoio, sabe? É no sentido de que, como assim, Thaís, não tem apoio? Você acabou de falar que todo mundo te apoiava. Sim, eles te apoiavam, mas é diferente do apoio que você tem no CLT. Por exemplo, no CLT, se você chega numa rodinha de amigos falando, minha chefa fez isso, ela foi horrível, né? Todo mundo te acolhe, fala, nossa, coisa, né? Tenta isso, tenta fazer aquilo. O empreendedorismo não. Se você chega numa roda e fala, nossa, tá difícil, eu tô trabalhando 12, 14 horas por dia, não sei se vai dar certo, porque tem que se entregar pro cliente, porque o cliente isso, aquilo, não sei o processo. Fala, mas você escolheu. Você não escolheu isso, mas foi você que quis. Então, assim, eu aprendi que essa é a solidão do empreendedorismo que ninguém fala, sabe? É a falta de empatia mesmo, da pessoa entender que eu tô fazendo isso sim, eu escolhi, mas não é porque eu escolhi que é uma situação confortável, não é porque eu escolhi que tá sendo fácil, sabe? É bem desafiador. Thaís, a partir disso que você traz, assim, de onde você acredita que vem essa força que te movimenta, assim, que te faz fazer tudo isso? De onde que vem essa força criativa e propulsora que acabou te levando aí por esses caminhos novos? Eu acho que a minha paixão por pessoas, eu sou muito pessoas, eu amo pessoas, então eu gosto, sou aquela que tem aquele grupo de amigos grandes, vim de família grande, sabe? Eu gosto de estar conectada com pessoas, então foi um trabalho que me fez conectar com pessoas do mundo inteiro, do país inteiro, de todos os jeitos, de conhecer histórias incríveis, e eu acho que de saber que eu vou fazer parte da história delas. É incrível fazer parte da história das pessoas, então eu acho que é isso que me movimenta, assim, de realmente ser pelas pessoas, eu acho que de estar fazendo um pouquinho por um mundo melhor, de algum jeito, sabe? Tô colocando o meu tijolinho, eu acho que é isso que me movimenta hoje, saber que eu posso realmente ajudar, eu posso construir um mundo melhor a partir do meu trabalho. E criatividade, essas coisas são as pessoas. É incrível, gente. Eu falo que o meu trabalho, a minha inspiração, tudo são as pessoas que eu atendo, porque elas me vêm com ideias, elas que me ajudam, elas que me ensinam. Essa troca é muito rica. Então, são as pessoas. No final das contas, são tudo pelas pessoas, com as pessoas, por as pessoas. Ai, que linda! Amei! Amei esse episódio. Acho que é muito importante, assim, trazer alguém que mostra que outros caminhos são possíveis, né? Que a gente acaba, às vezes, ficando em pequenas bolhas com as pessoas fazendo as mesmas funções, pensando de uma mesma maneira. Acho importante, assim, quando a gente vem e bate na janela e fala, ei, dá para ir por esse lado aqui. Então, amei esse episódio, amei tudo. Flávia, posso só completar uma coisa que você está falando agora? Me veio um insight aqui na cabeça, que muita gente me pergunta, Thaís, o que que você fez? Como que você fez para ter um Instagram grande? Como que você fez para ter uma empresa? E foram perguntas que eu nunca me fiz. Eu nunca me fiz, tipo, como que eu vou ter uma empresa? Como que eu vou ter um Instagram grande? Ou como que eu vou ter esse trabalho? Foi acontecendo, sabe? Então, eu acho que as pessoas se prendem muito lá na frente e esquecem o processo ou de ver as oportunidades na mão e deixa acontecer. Eu nunca me fiz essas perguntas e eu acho muito engraçado quando as pessoas me fazem essas perguntas, porque eu falo, mas eu nunca me perguntei isso. Foi acontecendo, sabe? Foi a minha jornada, foi eu me permitindo viver as experiências novas que iam acontecendo. Sim, a gente falou muito isso na primeira temporada, quando a gente estava lançando o podcast, que muitas vezes a gente se trava por querer a coisa já pronta, né? Você fala, tem que estar tudo muito certinho para colocar no mundo. Eu acho que eu e a Paty, a gente tem construído com esse podcast, feito esse exercício diário. Não vai estar tudo pronto, não vai estar tudo perfeito, vai ter problema, vai ter perrengue, mas vai fazendo aqui, ali, o negócio ele vai se construindo, tomando forma, né? Então, super entendo isso e acho importante a gente demarcar
é isso para as pessoas, porque a gente às vezes acaba esquecendo e colocando, né? Já tem os obstáculos naturais, então a gente ainda vai lá e coloca mais um obstáculo, e acaba não fazendo muitas vezes. Enfim, quero começar agora uma parte maravilhosa desse podcast, que são os nossos quadros. Vamos ver se hoje eu acerto a ordem deles. A gente vai começar pelo Kika Sobe, que é um quadro de contar histórias aí. A gente foi amadurecendo ele ao longo do podcast. Era de superação, virou uma anedota. Então, é isso. Vamos aí começar o Kika Sobe. Não sei se você já pensou em alguma ideia, alguma história, Thaís. Que sobe. Quer compartilhar com a gente? Olha, a história mais que eu tenho, assim, que eu nunca vou esquecer, que eu gosto de contar, vou falar do inglês, né? Porque, gente, não tem um imigrante que não chega aqui e não dá uma bola fora com inglês. E eu dei a minha com classe. Então, como, não sei se muitos sabem, mas lâmpada e peitos têm uma pronúncia muito parecida, né? Então, lâmpada é bulb e peitos são boobs. E aí um dia queimou uma lâmpada em casa e eu toda independente, né, falei pro meu marido, pode deixar que eu vou lá comprar a lâmpada, fica tranquilo. Era verão, eu estava com um vestidinho, tava com um vestido azul fluorescente, gravem isso, importante na história. E aí eu fui lá na Home Depot, sabe Home Depot? Aquela loja de departamento, não conhece? É um depósito gigante, assim, um ambiente, né, completamente não para mim, mas mulher, não muito feminino, mas vamos lá, comprar lâmpada. Cheguei lá, escolhi, procurei lâmpada, procurei, não achei. Aí encontrei um senhorzinho, eu falei assim, moço, falei, do you have boobs? Então eu perguntei para ele se ele tinha peitos. E aí o moço me arregalou o olho, assim, desse tamanho. E eu continuei plena, porque eu não tava entendendo o erro. Aí ele, excuse me? Aí eu, boobs, you know? Do you have boobs? E ele olhando pra minha cara, e ele começou a ficar vermelho. Quando ele começou a ficar vermelho, eu falei, eu tenho alguma coisa errada. Eu falei, e agora? E aí ele falou assim, me explica o que você tá querendo? E aí eu fiquei brava. E Ai, que ridículo, me explica o que ele quer que você comece a tocar seus peitos. eu achei que era a lâmpada, óbvio. Eu falei, como assim explica a lâmpada? Porque até então eu não tinha entendido que eu estava falando peitos. Aí eu falei, lâmpada, sabe? Light. Eu falei pra ele. Aí ele, bulbs. E a hora que ele falou bulbs, aí eu percebi. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E aí eu fiquei vermelha. Ele percebeu que eu percebi. Ele, não, Nossa, morta. E aí ele falou assim, ali no corredor 7, obrigada. Gente, vocês acham que eu fui pro corredor 7? Eu fui pra casa, porque eu falei, menina, ele deve estar no radinho, ligando pros caras, falando, gente, a menina do vestido azul fluorescente aí tá querendo peito. É engraçado que coisa com a língua você só percebe quando a pessoa te corrige, porque até então você vai falando normal, entendeu? Assim, tô fazendo tudo certo. E aí eu fui embora, foi meu marido, aí liguei chorando, gente, porque essas coisas machucam tanto a gente quando a gente mora fora, né? Tipo, tem umas coisas, umas situações assim, eu liguei chorando meu marido, eu sou horrível, esse país é difícil, eu nunca vou conseguir. Eu fui falar lâmpada e falei peitos, passei a maior vergonha ainda, bem que era um velhinho, um senhor que eu peguei, então ele foi respeitoso comigo, porque, né, podia ter dado tudo errado, mas esse é meu pior perrengue, assim, com Não, inglês. eu achei que ele tava sendo maldoso na hora que ele falou, can you show me? Tipo assim, se ele tava falando pra você mostrar, eu falei, não, o quê? O cara ainda vai tirar com a onda dela pedindo pra ela mostrar o Não, ele tava assim, tipo, can you show me, can you explain? Porque ele tava falando, meu, a menina não é possível. E porque eu tava séria. Então ele falou, como assim? Alguém vem toda séria e fala, você tem peitos? Ai, ai, Paty, eu lembrei de várias também, só de bagunça de fala, assim, ai, gente. Mas, Paty, vou puxar você antes. Gente, vou contar perrengue linguístico, então, porque eu estava pensando na mudança, mas vou pro perrengue linguístico, porque acho que vem muito disso que a Thaís falou, né? Quando a gente está nesse contexto de imigração, às vezes a gente tem que se adaptar, né? E eu trabalhei um tempo aqui num restaurante, que também era bar. Eu moro em Portugal, então aqui se fala português, e apesar das pessoas acharem que é mais fácil a comunicação, tem muitas palavras que têm significados diferentes.
E aí eu lembro que na minha primeira semana, eu nunca tinha trabalhado com isso, foi a primeira vez, eu tinha recém-chegado e era o que dava para eu conciliar com o mestrado que eu estava tirando. E, e aí eu estava trabalhando de empregada de mesa, que é como eles chamam aqui, que atende as mesas, serve mesa. E aí um casal terminou de jantar, veio a minha supervisora e falou para mim, olha, pode ir lá e levantar a mesa. Tipo, pode levantar a mesa. E eu fiquei olhando para a cara dela assim, eu falei, mas por que eu vou levantar a mesa? E a mesa era uma mesa de vidro, que ela é flexível, ela baixava e subia. Porque depois do restaurante, meia-noite, o restaurante virava balada. Então a mesa baixava e subia. E eu achei que ela estava falando para eu levantar a mesa. Eu, não, mas a mesa já está levantada, eu não preciso levantar a mesa. E ela, Eu toda. Patrícia, para você ir lá e recolher as coisas. Eu falei, mas você falou para eu levantar ela? Sim, porque é assim que se fala. É assim que se fala aqui. E aí eu fiquei lá com cara de tacho, entendendo que, assim, esse foi um erro meu, mas então a gente aprende a me tratar com carinho quando acontecem essas coisas, porque é isso, a gente já sai frustrado e, ai meu Deus, como assim, que erro é grotesco. Então, fiquei pensando nos perrengues aí linguísticos, mas eu acho que o mais recente que eu vivi foi essa mudança, que foi uma verdadeira aventura, porque eu tive que empacotar todas as minhas coisas. E aí essa coisa também, né, de estar aberta à vida. E o problema de você não poder ter livros físicos, né? Porque eu tive que deixar muita coisa para trás. Então, amém ao Kindle, que salva a minha vida, que né, minha biblioteca veio comigo. Trouxe 3 malas comigo e uma delas é do nosso tempo de Moçambique, Paty, que é uma mala que eu joguei no 11º que a gente morava, a gente foi Escorregando. deslizando a mala por 11 andares, porque não tinha elevador nesse prédio. E essa mala veio comigo, porque era uma mala, né, que durou. Aí cheguei, Perrengue chique. não, perrengue total. Aí fiquei na fila, despachei 2 malas. Ia despachar a terceira, a mulher falou $30. Só que não era $30, eu já sabia que era mais caro. Então eu paguei $40 na primeira, a terceira mala ia ser $100. Eu não tava planejando gastar mais $100. Eu fiz aquela cara assim, minha cara desmontou. Eu falei, não. Aí eu saí e falei, não, isso depois de eu já ter aberto minha mala e tirado coisa que tinha passado do limite de peso. Então, ai, gente, foi horrível. Aí saí, olhei para minhas coisas e falei, não vão me deixar entrar no avião, porque eu tô com muita coisa, vou ter que despachar a terceira. Eu cheguei lá derrotada e falei, ó, tudo bem, vou despachar, não vão deixar no avião. Ela falou, você tá com muita coisa, não vão deixar você entrar, não sei o quê. E começou a fazer terror na minha cabeça, falando que, além da mala que eu ia despachar, que eu tava com muita coisa. Eu falei, mas não tem o que eu fazer, eu tenho que levar isso comigo, não dá mais pra eu despachar. Eu tava, assim, desesperada, e ela meio fazendo um terrorzinho, assim, até que ela olha pra mim, falei assim, não, então coloca aqui, vamos despachar essa e boa sorte. Tipo assim, lavei minhas mãos, a atendente. Aí coloquei a mala, ela fala assim, então, vou passar aqui bem rapidinho, tá? Não conta para ninguém, não conta para empresa aérea, que eu não vou cobrar essa mala de você. Você lembra muito minha filha. Fiquei compadecida com a situação. Eu, tipo, tava suando, cheia de casaco, cachecol. Ela falou, ó, não conta pra ninguém. Passou a minha mala, passei a terceira mala, que ia custar $100. Ela despachou. Aí foi isso. Foi eu com várias outras malas, vários outros casacos, mas pelos $100 eu salvei. Aí Arrasou! entrei e cheguei aqui muito bem, mas aí mais perrengue, né? De sair de uma casa e ir Imigrante pra nunca outra. viajou com 5 casacos só porque não tinha dinheiro para mala, não é não? Foi horrível e eu tive que deixar coisas no aeroporto. Enfim, totalmente mal calculado, mas deu tudo certo. Cá estou. E é isso, meu que sobe dessa semana. Uhul! Chegamos no Movimentando as Ideias, então. O nosso quadro onde a gente troca indicações. Vou deixar aqui o espaço já para a Thaís começar. Thaís, pode trazer suas indicações para a gente. Todo mundo esperando um livro carreira, profissionalismo, capacitação. Não, vou dar um livro menininha, gente. Foi o livro mais gostoso que eu li nesse mês, que eu acho que o mundo tá muito cheio dessa de livros de negócios, carreira, e a gente tá esquecendo de pegar um livro gostoso na mão e ler, né? Sem precisar pensar no futuro, acho que para passar o tempo e se divertir.
Minha indicação é Amor e Gelato, da Jenna Evans. Gente, o livro mais gostoso é um romance na Itália. E do jeito que eles falam, você sente o cheiro do sorvete, do gelato, você parece que você tá na Itália. É um livro pequenininho, gostosíssimo de ler. Vale super a leitura. Eu vou continuar minha indicação do episódio da Beth, que eu tinha indicado a Lasciva Lua. Ontem eu terminei o livro dela, que se chama Rio Profano. É um romance também e muito lindo, assim, me relacionei bastante com os personagens. E minha outra indicação é uma série. Infelizmente já vai ser uma indicação velha no momento que esse episódio for ao ar, mas quem perdeu o bonde que tá passando, entenda isso como um sinal de universo e assista a série que tá na Netflix, se chama Anatomia de um Escândalo. Eu acho que trazem discussões muito importantes lá, principalmente em relação a consentimento, que deveria ser ensinado dentro de casa, na escola, porque traz essa confusão do personagem sobre se ele realmente cometeu uma violência ou não. E aí eu achei as nuances, assim, o jeito como eles trazem, a construção dos personagens femininas, achei tudo muito maravilhoso. Assisti assim, ó, deitei, assisti tudo e pronto. É dessas que você é absorvido pela história. Então, essa é a minha indicação de hoje. Maravilhosa, ainda não assisti, vou assistir. Bom, vou falar das minhas indicações. Eu vou indicar hoje um livro chamado Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista e antifascista de poetas estrangeiros em Portugal. É um livro organizado por uma brasileira que mora aqui na cidade do Porto e é um livro de protesto. E eu acho que ele ajuda a trabalhar muito a parte simbólica, assim, de situações violentas que a gente pode viver no processo de imigração. Então, quem quiser, ele é organizado pela Manuela Bezerra. Então, quem tiver interesse, fica a minha indicação. A gente queria pedir para você, Thaís, divulgar suas redes sociais, deixar aí os seus contatos, fazer sua propaganda antes da gente se despedir. Momento Jabá! Claro. Gente, o meu Instagram é @Thaís, com THIS, Carreira, EUA. O meu canal do YouTube é Thaís May, tracinho carreira nos Estados Unidos. E no LinkedIn também eu tô como Thaís May. Então, espero vocês lá. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu amei esse episódio. Estou muito feliz com ele. Queria agradecer aos nossos ouvintes também. Lembrá-los da nossa campanha do Apoie-se e lembrá-los de colocar 5 estrelinhas no Spotify quando forem classificar para a gente aí trabalhar com os algoritmos. Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada a vocês pelo convite também. Parabéns pelo trabalho. É incrível vocês trazerem essas convidadas e estão movimentando o mundo com certeza. Obrigada, Thaís. Obrigada aos nossos ouvintes de todas as semanas. Obrigada, Flávia, minha companheira de podcast. Gente, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Mulheres Movimentam, e de trocar e-mail com a gente no mulheresmovimentam@gmail.com. É isso. Beijinho. Até o próximo episódio. Uhul. Beijos. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!